Abra sua Bíblia no livro de 1 João. 1 João, capítulo 5. Finalzinho da Bíblia. 1 João, capítulo 5. Nós vamos estar nesta manhã sendo ministrados pelo Senhor, pelo nosso Deus, que tudo vê, que tudo faz e que tudo opera. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Quem encontrou, diga graças a Deus. Graças a Deus. 1 João 5, e nós vamos ler aí o verso de número 14. Diz assim a palavra de Deus: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Aleluia. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Podem sentar. Hoje eu queria compartilhar com os irmãos esta palavra, segundo o tema: orar é se render. Orar não é simplesmente orar, repetir muitas palavras, até orações feitas, não. Orar é você se render, porque muitas vezes a gente ora, mas não se rende. Muitas vezes a gente ora, mas não se submete, não se coloca diante daquilo que Deus propôs para as nossas vidas. E o texto, ele é bem sucinto quando ele diz que esta é a confiança que nós temos nele. Nele quem? Em Jesus. Que se pedirmos alguma coisa, olha só, qualquer coisa que você pedir, pense numa coisa aí que você pode pedir, mas tem uma condicionante aqui que diz segundo a sua vontade. Então logo não é só pedir, mas é pedir segundo e a vontade de quem? De Deus. E nós já sabemos que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Veja bem, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. O livro de Salmos vai dizer: deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo. Mas nós vemos pessoas citar esse versículo e orando a Deus: eu senti um desejo no meu coração, Deus me dá isso. Só que é alguém que não se deleita no Senhor. E o que é se deleitar no Senhor se não se agradar de Deus, se relacionar com Deus, ter compromisso com Deus, ter vida de oração, de diálogo, ter ali uma vida de leitura da palavra, de santificação do pecado, da injustiça. Então é isso que a palavra está dizendo: deleita-te no Senhor, e Ele vai conceder o desejo do teu coração, porque na verdade o que o teu coração está desejando não é nada mais, não é nada menos do que aquilo que o próprio Deus colocou no teu coração. Ou seja, Deus, ele vai passar a compartilhar a mim e a você os planos dele, os propósitos dele e o que ele quer fazer nesta terra. Você se lembra de Ana, que queria muito dar um filho ali ao seu marido Eucana? E o que aconteceu? Ela não conseguia. Mas um dia ela disse: Deus, se você me der um filho, quando ele desmamar, quando ele estiver na idade madura, eu vou devolvê-lo ao Senhor. Agora veja bem, Israel estava indo mal. Por quê, pastor? Porque não havia profecia. O sacerdote ali estava desviado, seus filhos, só misericórdia, a graça de Deus. Ou seja, o povo precisava de um profeta.
E Deus então olha para Ana, vê a sua aflição, vê Ana orando, buscando, subindo ao templo. E Deus diz: eu vou compartilhar com ela o meu coração. Olha, eu estou precisando de um profeta, você quer um filho. Faz o seguinte, eu te dou o filho e você me devolve o filho. E aí, topa? Ana vai, se o Senhor me der, eu devolvo. Deus vai dar e ela vai e devolve. E aí vem Samuel. Só que depois de Samuel, Ana teve outros filhos. Porque tudo que Deus dá transborda, irmãos. Deus não nos dá nada só para retermos e satisfazer apenas nossas necessidades, não. Deus vai dar para te satisfazer e satisfazer a muitos. O problema é que nós não compreendemos muito bem essas coisas, irmãos, e pedimos a Deus muitas coisas, mas não estamos tão perto de Deus a fim de conhecer a vontade de Deus. E então estamos pedindo coisas para nós mesmos. Você vai ver a Bíblia dizer: por que gastar o vosso dinheiro com aquilo que não é pão? E aí o que é que acontece, irmão? O dinheiro entra no bolso e sai pelo outro. É como um saquetel furado. O que é que a Bíblia está dizendo nisso? Olha, gaste o seu dinheiro com aquilo que é necessário. Não, pastor, eu tenho dinheiro. Cadê, irmão? Mostra aí. Aí mostra o cartão. É o dinheiro de plástico. A gente tem que ter sabedoria, irmãos, porque funciona, mas depois a fatura chega. Aí a fatura chega, não tem como pagar, aí bota para o mês seguinte. Paga o mínimo, chega no outro mês, o mínimo, quando vai ver a bola de neve, irmãos. Mas a Bíblia diz: não gastarem o vosso dinheiro com aquilo que não é pão. Os especialistas dizem: se esforcem, juntem o dinheiro, porque você com o dinheiro na mão tem um poder maior de barganha naquilo que você vai comprar. Você sempre conquista um maior desconto. E isso se aplica, irmãos, para muitas coisas em nosso dia a dia. Tem coisas que às vezes, pela nossa condição financeira, nós vamos ter talvez a condição hoje, minha geladeira quebrou hoje, eu não tenho dinheiro para chegar lá, para 2, 3 mil uma geladeira. Mas eu preciso de uma geladeira. Eu já levei um técnico e o técnico disse: olha, não te aconselho a consertar porque não vai valer a pena. E aí fica sem geladeira. Opa, aí está com graça aí, viu? Vai na frente, dá uma direção e aí nós compramos. Mas aí eu vou no shopping e aí eu vejo aquela roupa: pô, não tenho dinheiro, mas tem um cartão, eu vou comprar. Aí passa na praça de alimentação, aí sente aquele: não, eu vou na Mac, vou na Burger King, não, eu vou ali naquela churrascaria, e aí tem dinheiro? Não, mas tem cartão. Volta para casa feliz, contente, sorridente. Mas quando chega o vencimento da fatura, fica triste e desolado. Porque, irmãos, não houve vigilância, prudência. E muitas vezes nós estamos tendo problemas em nossos dias a dia por conta da nossa falta de sabedoria e vigilância, irmãos. Por isso que o livro de 1 João está dizendo: ó, e esta é a confiança que temos dele. Se pedirmos alguma coisa segundo a vontade, ele nos ouve. E ele ainda confirma dizendo: e se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. E eu acrescentaria aqui: segundo a tua vontade.
Jesus orou: Pai, seja feita. Mas ele orou 3 vezes: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. E o discípulo dormindo. E ele volta de novo: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. E os discípulos continuaram dormindo. E aí Jesus vai de novo e diz: Pai, se possível for, passa esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Jesus levantou, chamou os discípulos e disse: Vamos, é chegada a minha hora. Irmãos, eu não oro até alcançar o que eu desejei alcançar. Eu oro até que Deus me responda, até que eu entenda o que Deus quer para mim. Quando Jesus fez aquela terceira oração: Pai, que não seja a minha vontade, mas sim a tua, Deus disse: meu filho, é a minha vontade, sua hora chegou, esse é o momento que você veio na terra, então levanta-te. Josué estava lá desolado, Moisés morto. E então Deus chega lá para Josué e diz: Josué, meu servo Moisés está morto. Mas você está aí, Josué, para ir liberar esse povo da terra que eles vão de herdar. Então levanta-te, Josué. Josué então se levantou, irmãos, porque entendeu a vontade de Deus. Tem muitos irmãos que estão sentados, estão acomodados em situações nas suas vidas, porque na verdade eles não querem se sujeitar à vontade de Deus. Irmãos, a gente está triste, vai trabalhar, a esposa e o marido nos deixa, a gente continua indo trabalhar, parente morre, a gente vai trabalhar. As coisas mais assombrosas podem acontecer no dia a dia e nós continuamos indo trabalhar. Mas quando é relacionado à fé, quando é relacionado ao serviço do Rei, quando é relacionado à igreja do Senhor, tem irmãos que não sabem discernir isso. Não está bem? Não vou na igreja não. Está sentindo uma dor? Não, não vou não. Eu conheço pessoas que vão para o médico, pegam um atestado, mas vão trabalhar porque dizem que não querem botar atestado, porque vai diminuir um pouco no final do mês. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer, irmãos, que nós somos tão perseverantes em algumas coisas, mas deixamos de ser naquelas que deveríamos ser aí na noite. Pastor, eu não estou entendendo. Tem uma palavra que Deus te deu, que Deus te entregou, que Deus te confiou. Tem uma ordem que Deus deu para você em relação à sua família, à sua saúde, em relação à sua vida espiritual, à sua vida emocional, mas que você não atentou ainda para isso, não está perseverando nisso. E Deus está querendo dizer: olha, essa é a minha vontade. É nisso aqui que você precisa perseverar. Porque se nós pedirmos qualquer coisa a Deus segundo a vontade dele, ele vai fazer, irmãos. É por isso que a gente precisa pedir sempre a Deus: Pai, me faz conhecer a tua vontade. Por quê, pastor? Porque nada está fora do alcance da oração. Preste bem atenção nisso. Nada está fora do alcance da oração, a não ser aquilo que não é a vontade de Deus. Pessoas podem dizer: eu não quero ouvir de Cristo, não venha falar de Jesus para mim, eu não quero você em minha casa fazendo culto, deixe esse assunto de igreja para lá. Tudo bem, mas na minha oração você não escapa. Você pode escapar de mim em presença, do que Deus colocou em mim na sua frente, mas quando eu entrar no quarto, quando eu subir ao monte, quando eu me retirar a orar,
você não vai poder escapar. Porque o Deus que te ouve, o Deus que te vê, Ele vai te alcançar, Ele vai trabalhar. Então nada está fora do alcance da oração, a não ser aquilo que está fora da vontade de Deus. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 55. Isaías 55, o verso de número 8. É um texto bastante conhecido da Igreja de Cristo. Isaías 55, verso de número 8. A palavra de Deus é fiel, ela é justa e é verdadeira. Isaías 55, verso 8 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos. Veja bem, os pensamentos e os caminhos de Deus são maiores e melhores do que os meus. E por que então eu não escolho os pensamentos e os caminhos de Deus? Porque eu não me rendo ao pensamento de Deus acerca da minha vida, porque há tanta resistência. O verso 7 diz: deixa o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos maus, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. É isso que falta, irmãos. Pastor, mas eu já sou convertido. Não, eu não estou falando de você ter aceitado a Cristo lá atrás. Eu não estou falando de você ter descido as águas há anos atrás. Eu estou te falando de quando você está no caminho errado, no pensamento errado. Deus fala com você e Deus está dizendo: converta-se a mim. Porque tem irmãos que estão no caminho errado. Deus já falou sobre o caminho certo, mas estão insistindo no caminho errado. Aí, vamos lá em Jeremias 29, em Jeremias 29, 11. Ainda falamos sobre pensamento, sobre caminho, sobre vontade de Deus. Olha o que Jeremias vai dizer lá no capítulo 29, no seu verso 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, Jesus. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo. E aí a parte A do 14 diz: e serei achado de vós, assim diz o Senhor. Irmãos, Deus, Ele quer nos dar aquilo que nós já esperamos dele. Deus, Ele quer nos entregar aquilo que Ele já nos entregou. É por isso que a gente precisa nos achegar ao Senhor. Por isso que Ele diz: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Os pensamentos que Deus, Ele quer nos dar é pensamentos de paz. É para dar o fim que a gente já espera ter na nossa vida. Então, para que ficar batendo a cabeça em ponta de prego, irmãos? Por que insistir no caminho contrário ao de Deus? Por que insistir naquilo que não é a vontade de Deus para as nossas vidas? Porque Deus, Ele vai responder à oração, ao pedido que nós fizermos, que Ele mesmo inspirou em mim e você. Agora, se eu não oro, se eu não busco ao Senhor, se eu não conheço a vontade de Deus, como é que Deus vai responder a minha oração? Porque não é só orar, mas é orar segundo a vontade de Deus. Oração é rendição,
rendição à vontade de Deus, é cooperação com a vontade dele. Deus, ele pode fazer o que ele quer fazer na nossa vida, mas ele quer que nós participemos. Veja na criação, quando Deus disse assim: olha, façamos. Ele poderia dizer: eu vou fazer, ou simplesmente fazer, mas ele deixou claro: façamos o homem, Pai, Filho, Espírito Santo. Porque Deus, ele coopera, ele gosta de compartilhar. Deus, ele não chama para ele toda a responsabilidade, não, mas ele delega. Mas nós, muitas vezes, irmãos, queremos resolver tudo da nossa forma, do nosso jeito e do nosso tempo. Tem coisas que nós poderíamos estar com as nossas vidas um pouco mais leves, se nós permitíssemos que algumas pessoas nos ajudassem em determinadas áreas. Pastor, mas é tão pouco que o meu filho, a minha filha, o meu marido, a minha esposa, o meu irmão, o meu colega pode fazer, que eu prefiro fazer tudo. Mas se esse seu irmão, se esse seu marido, se esse seu amigo, se esse seu colega fizer uma coisa, ainda que seja pouca, você já não vai empreender força e tempo naquilo, você vai ter mais energia para outras coisas. O problema é que nós queremos sempre muito. Se vai me ajudar, que seja uma ajuda grande. Você vê que tem hackers aí, irmãos, que entram nas agências bancárias aí, nas contas, e tiram 1 centavo, 5 centavos de cada cliente. Ninguém sente a falta. Pastor, mas é muito pouco. Agora multiplique por milhares, centenas de milhares de clientes. Quanto vai dar isso no final? Você vai lá na loja e está lá R$ 59,90, R$ 59,99. Pastor, 1 centavo, 10 centavos, multiplique. Multiplique. Uma vez eu fiz uma pegadinha dessa numa loja. Eu comprei uma sandália. A sandália era R$ 49,99, era 98. Aí eu dei R$ 50. E fiquei esperando. Ela embalou, me deu a nota. E eu fiquei parado. Ela: mais alguma coisa, senhor? Sim. O que? Estou aguardando o troco. Ô senhor, o senhor me deu quanto? R$ 50. É porque as pessoas nunca pedem. Mas eu estou pedindo, eu quero meus 2 centavos de troco. Não é R$ 49,98, eu quero meus 2. Mas eu não tenho, porque você não coloca então R$ 50 o preço da sandália? Ou porque você não coloca 49 e deixa esse R$1 de crédito do seu cliente? Mas aquilo tudo ali é tática, irmãos. Ali está embutido tudo. Não, pastor, aquele desconto. Não, irmãos, aquele dinheiro está embutido. Você está pagando de uma forma ou de outra, você está pagando. Não tem para onde correr. Mas você vai juntando de um pouquinho, quando vai ver, irmãos, tem muito. Mas infelizmente tem muitos irmãos que não querem granjear de pouco em pouco, eles já querem ir para o muito. Por isso que Davi, ele disse: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, ouviu a minha oração. Orar é se render. Orar é você cooperar com a vontade de Deus. Aí você pode perguntar: por que orar então? Porque Deus quer que você faça parte do processo. Deus, ele quer compartilhar o coração dele no meio desta aflição, desta dificuldade, deste problema na sua sociedade. Deus chegou para um profeta e disse assim: olha, tira sua roupa e anda nu pela cidade. Mas Deus, vão dizer que eu sou doido, vão dizer que eu sou maluco. Mas o que foi? Deus, ele queria que o profeta sentisse.
o que ele sentia vendo o povo agir como ele agia. E tem coisas, irmãos, que nos acontecem, tem dores, tem tristezas que nos sobrevêm, porque Deus, ele quer que verdadeiramente nós sintamos o que ele está sentindo. Deus chegou para o profeta Oséias e disse a ele: vai tomar uma mulher adúltera, casa com ela. Mas uma mulher adúltera é uma mulher adúltera, porque eu quero mostrar a você, Oséias, que mesmo o meu povo adulterando contra mim, indo após ídolos, quando eles se voltam até a mim, eu os perdoo novamente. Jesus disse: se você não perdoar aqueles que lhes ofendem, como o Pai vai lhe perdoar naquele dia? Nós queremos o perdão de Deus, mas quando as pessoas nos pedem perdão, tem pessoas e até irmãos que dizem assim: não, só quem pode te perdoar é Deus, não é você. Tem pessoas que Deus já perdoou, já foram até a Deus já perdoou, mas que o irmão e a irmã não perdoaram ainda. Essa pessoa perdoada por Deus vai para o céu, e o irmão que está na igreja todos os dias, está no púlpito pregando a palavra, vai para o inferno, irmãos, porque não perdoou, porque não se sujeitou à vontade de Deus. E às vezes, irmãos, essas coisas parecem que estão separadas. Às vezes essas coisas parecem que não estão na Bíblia. Parece que a gente interpreta da maneira contrária ao que de fato está escrito na palavra de Deus. E se Deus está dizendo que se eu não perdoo, eu também não sou perdoado, quem é o maior prejudicado disso tudo? Quem é isso? Sou eu. O maior prejudicado serei eu. Então a falta de perdão é o veneno que eu e você tomamos. Perdoa, irmãos. Pastor, muitas cicatrizes vão ser curadas com o tempo. Peça a Deus um coração puro, um coração limpo, um coração disposto a perdoar. E Ele vai te dar, porque isso está na vontade de Deus. Porque funciona assim: Deus, Ele coloca algo em seu coração. Pode ser a salvação de alguém ou qualquer outra coisa. E aí você vai e ora, e Deus responde a essa oração, faz o impossível acontecer. E aí aquela pessoa vai e diz assim: a minha oração é poderosa. Sabe, não, vamos aqui fazer uma oração forte. Vamos aqui, não, irmão, toda oração é forte em Deus. Não, pastor, vamos fazer uma oração forte. A gente tem oração fraca, oração forte. Eu sei que tem oração que não sobe, né, do teto. Que as orações egoístas, as orações presunçosas, mas toda oração que nós fazemos em nome de Jesus, ela é poderosa, irmãos, mas o poder não está em mim, o poder está em quem? É em Deus. Não vamos até aquele irmão, que aquele irmão quando ora, Deus responde. Não, é porque Deus colocou no coração dele aqui, compartilhou com ele aqui. Mas aí a pessoa começa a crescer, irmãos. É por isso que muitas vezes a gente vê irmãos começando tão bem, mas terminando tão mal. A gente começa a ver irmãos que no início eram tão chegados e Deus começou a derramar, Deus começou a fazer, compartilhar o coração, mas que depois o ego começou a crescer, o orgulho começou a crescer. E aí não é mais Deus, sou eu. E Deus, por muitas vezes, por amor às pessoas que estão à volta daquele homem, daquela mulher, continua fazendo, continua realizando, mas dizendo assim: ó, no dia do juízo, eu virei a ti. Muitos dirão em meu nome: expulsamos demônios, curamos enfermos. Jesus vai dizer: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. José
alicerce do ministério não está no crescimento, em números, em nada disso, irmãos. Mas no quanto nós somos dependentes da palavra e a visão que Deus ele nos deu. Deus abençoou tanto o rei Davi, prosperou tanto o rei Davi. Davi chegou no momento que chamou lá o seu general e disse: vai lá no meio do povo e faz um censo. E o general disse: meu rei, isso não parece bom aos olhos de Deus. E a Bíblia diz que Davi estava querendo trazer a glória para ele ali, mensurar o crescimento do reino. E Deus não está nem aí para isso, irmãos. Deus mandou ele fazer um bom senso. E o que aconteceu, pastor? Deus mandou a si mesmo o general ir fazer o censo. E ele trouxe um relato de como o povo tinha crescido, tinha prosperado. Aí Deus agora, irmãos, traz o profeta e traz a sentença sobre Davi, sobre aquele rei. E Davi ele teve que contemplar, ver os anjos de Deus ali, irmãos, matando animais, matando vidas. Davi então vendo aquilo e sofrendo com aquilo, ele vai a Deus em oração, pede perdão ao Senhor. Deus ouve a oração de Davi, e aí manda Davi fazer uma escolha: ou você cai na minha mão, na minha justiça, ou você cai na mão dos seus inimigos. Davi então vira para Deus e diz: Senhor, caia eu nas mãos do Senhor, e não nas mãos dos meus inimigos, porque nas mãos de Deus Davi sabia que tinha a misericórdia de Deus, o amor de Deus, e os inimigos de Davi não teriam piedade de Davi. Veja, irmãos, quando a nossa soberba, quando o nosso orgulho não se submete à vontade de Deus, o perigo que pode nos sobreviver. Nunca permita que a sua vontade seja maior do que a vontade de Deus, que o seu querer seja maior do que o querer de Deus da sua vida, porque a palavra já diz: eu quero dar o fim que você já espera ter. Então, se submeta, se renda ao Senhor. Pouco tempo, compartilhando ali o coração com a sua liderança. Nós precisamos, irmãos, orar a Deus por um despertar espiritual sobre a nossa nação, sobre o nosso bairro, sobre a nossa congregação. Pastor, mas isso é a vontade de Deus? É, irmãos, não precisa ser nem perguntar a Deus. Quer um motivo para orar? Ore para que pessoas tenham sede de Deus. Quer ter um motivo para orar? Ore para que pessoas tenham um coração voltado para Deus. Quer ter um motivo para orar segundo a vontade de Deus? Que Deus traga uma chuva de arrependimento no coração dos homens, onde você mora, no seio da tua família, na sua nação, porque é isso que Deus ele quer, que mais pessoas se voltem, se convertam a Ele, sejam salvas, curadas e libertas. Você orando desse jeito, você está orando em sintonia com Deus. Mas aí nós oramos, irmãos, muitas vezes só pelos nossos. É como aquele testemunho que o pastor teve ali, uma senhora da igreja, contou lá como um dos filhos dela dava o maior trabalho, e ela queria trazer na foto que o pastor orasse ali nos cultos por aquele filho dela. E o pastor então pergunta: e a senhora, a gente entregou sua vida a ela? Não, eu não preciso não, é ele que precisa. É ele que tá bom, meu irmão, tá bom, nós vamos orar assim. E aí ela voltou outro culto, voltou outro, daqui a pouco levou mais um filho
filho dela, e aquele filho foi e aceitou a Cristo. E aí foi continuar orando por aquele filho que era rebelde. Aí uma filha dela que foi com ela também entregou a vida a Cristo. Daqui a pouco estava a mãe lá também levantando a mão, aceitando a Cristo. Aí o Espírito Santo disse ao pastor: está vendo, meu filho? O rebelde salvou todos eles. Vieram buscar pelo rebelde, mas quem foram salvos foram eles. Um belo dia que entra na igreja com aquela mãe e os dois filhos, o filho rebelde. E o que o filho rebelde faz? Entrega a sua vida a Cristo. Porque, não, eu só enxergo o problema dele. Não, o meu problema é o meu marido, o meu problema é a minha esposa. O meu problema é aquele colega, o meu supervisor. Deus está dizendo: não, você não sabe de nada. Você está muito inocente nessa história toda. É sério que você não tem nenhum erro nisso aí. Você não precisa melhorar em nada. Ser a perfeição em carne na terra. E Deus está usando aquele homem, aquela mulher dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, para mudar você. Porque aquelas pessoas, irmãos, que eu e você menos conseguimos mudar, transformá-las, são as que mais vão transformar a mim e a você em pessoas com mais fé, com mais empatia, com mais amor. Irmãos, observe as mães de filhos especiais. São pessoas, irmãos, que acabam desenvolvendo nesse processo todo um amor incondicional, uma paciência incomparável, uma empatia que não tem tamanho. Porque aquela criança especial, que não fez nada para estar naquela situação, precisa de amor, precisa de cuidado, precisa de paciência. E ela não pode transformar aquela situação. Ela pode amenizar os danos. O que ela pode fazer é amar, e ela ama, irmãos, ela defende, ela protege. Aqui tinha uma irmã que vinha desde a antiga congregação, com 2 filhos especiais. Que o pai dos meninos, quando os meninos nasceram, passou um tempo, ele passou. Porque não queria dar amor, cuidado, proteção. Magrinha ela assim, irmãos, mas retada, paciente. Tudo bem? Tudo bem, meu irmão. Tudo na paz de Deus. Irmãos, era uma festa aqui. Aqueles meninos sentados na cadeira, saíam correndo e viam: menino, não, deixa ele. Eles vinham aqui para frente, pegavam a minha mão e botavam minha mão na cabeça deles. E eu orava. Porque, irmãos, são pessoas que precisam de amor, de atenção. Você vai no abrigo, você vai no asilo e vê aquelas senhoras, aqueles senhores deitados nas camas, cansados da vida, abandonados pelos seus familiares. E você olha assim: meu Deus, eu não tenho problema. Meu Deus, eu tenho mais do que muita gente nessa terra. Pastor, mas o senhor foi lá para ajudar, né? Mas quem foi ajudado fui eu. Pastor, mas o senhor foi lá para dar, não foi? Foi, mas quem recebeu fui eu. Porque é assim, irmãos, quanto mais você dá, mais você recebe. Tem muita gente aí precisando de ajuda, de atenção, de um ouvido, de um abraço. E você está gastando tempo com quem não quer nada de você. Peça a Deus discernimento para saber onde estão essas pessoas. E você não venha deixar que a sua energia vá para lugares que não era para estar indo. Busque conhecer a vontade de Deus na sua vida. Porque existe, irmãos, em meio a tudo isso,
um lugar na oração também para as nossas necessidades pessoais. Porque não é só orar pelos outros, não é só orar pela nação, não é só orar pelos enfermos. E Jesus diz isso lá em Mateus 6,11: Pai, dai-nos o pão nosso de cada dia. É o pão de cada dia, não é o pão de amanhã, é o pão de hoje. É o pão para comer hoje, é o que eu preciso hoje. Filipenses 4,19 vai dizer: o meu Deus, segundo as nossas necessidades, suprirá, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glórias em Cristo Jesus. Veja só, o meu Deus, segundo as suas riquezas, porque Deus é rico, Ele suprirá todas as vossas necessidades, aonde? Em Cristo Jesus. Aí Jesus diz: olha, quando vocês forem, não levem nada, e a casa que lhe receberem, que lhe derem água, que lhe derem pão, vocês comam, vocês bebam, vocês levem pela viagem, mas vocês não vão levar nada. E hoje o que é que nós vemos, irmãos? Os pregadores, os músicos, só vão se derem, só vão se ofertarem, e tudo com antecipação. Mas Jesus disse: vão, e no meio do caminho a provisão chega. Isso é fé, irmãos, isso é dependência de Deus. Ah, pastor, mas a Bíblia também diz que o obreiro é digno do seu salário. Mas se você tem a sua carteira assinada por Cristo, você tem que entender que o seu pagamento vem de Cristo e não dos homens, e não da estipulação que você faz para receber das pessoas e dos ministérios. Porque viver segundo o salário que o obreiro deve receber é viver como João Batista no deserto. Aquele era o salário de João Batista. É viver como Abraão, lá, deixar sua terra, sua parentela, e ser dependente de Deus. É como Isaac, que cavava um poço e ali vinham e diziam: não, esse poço é nosso, saiam daqui. E ele não discutia, ia para outro lugar e cavava um poço. Aí vinham de novo aqueles homens: não, essa terra também é nossa, esse poço não é de vocês. Isaac: não discutam, vamos para outro. Chegava a mesma, até que deixaram. Mas aonde Isaac cavava, dava água. Porque a bênção não estava no lugar. A bênção, irmãos, estava em Deus, através da pessoa de Isaac. E a Bíblia vai dizer: se ouvirdes os meus mandamentos e os guardar, todas essas bênçãos contidas na palavra te alcançarão. Então não sou eu que corro atrás de bênçãos, são elas que vêm até mim. Se eu já experimentei ali a grandiosidade de Deus, o poder de Deus, se eu já refleti sobre a vontade e propósito de Deus na minha vida, se eu já entreguei a minha vontade, a vontade de Deus, dizendo que o propósito dele seja acima do meu, isso vai influenciar a minha oração pessoal. Mas se eu sou alguém, irmãos, que ainda não tive uma experiência com Deus, se eu sou alguém que ainda não refleti sobre a vontade de Deus na minha vida, se eu sou alguém que ainda não me entreguei à vontade de Deus, isso também vai refletir nas minhas orações pessoais de forma negativa. É por isso que quanto mais você se achega a Deus, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você ajuda pessoas, você ora segundo o coração de Deus. Você ora segundo o propósito de Deus nesta terra. Jesus, ele disse: mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus, ele disse: vocês não vão ser como os gentios, que buscam por essas coisas. Que coisas, pastor? Roupas, casas, vestimentas, bens, riquezas. O vosso Pai Celeste sabe de todas as coisas que vocês necessitam. Mas busquem o reino de Deus e a sua justiça,
e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você perceber como o seu Deus é grande, você vai descobrir que os seus problemas, as suas necessidades são pequenas. Deus grande, problemas pequenos. Pequenos problemas, Deus grande. Problemas grandes, Deus pequeno. Porque para Deus não há nada impossível. Maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. A nossa fé, a nossa oração, ela é poderosa e pode fazer coisas extraordinárias se for segundo a vontade de Deus. Se aproxime dele, se achegue a ele, conheça a vontade dele, porque ele vai compartilhar com você, e então você vai orar. E Deus vai conceder o que você pediu. Por quê, pastor? Como nós lemos lá no início, em 1 João 15, 14. Porque esta é a confiança que temos nele. E que qualquer coisa que pedirmos, segundo a tua vontade, nós a receberemos. Se é da vontade de Deus, pode pedir. Porque Ele vai te ouvir, Ele vai te responder. Que nós possamos amadurecer, irmãos, e deixarmos as coisas de meninos para trás. Assumirmos a nossa condição de adultos na fé. Para que nós tenhamos as nossas orações respondidas com mais frequência. Porque também o que eu tenho testemunhado, o que eu tenho visto, é que são muitos irmãos e irmãs, muitos líderes religiosos que também têm desistido da fé, da santidade. Por quê? Porque têm feito orações, mas orações vãs. Orações que não são segundo a vontade de Deus. É como uma irmã que uma vez disse: não, meu irmão, eu não vou nem orar por isso, porque eu não quero nem ouvir o não da parte de Deus. Eu falei: ô irmã, que a irmã deveria orar. Porque lá no fundo do seu coração a irmã já sabe que isso não é da vontade de Deus. E se a irmã insistir nisso aí, vai dar B.O. Não, irmão, não vou nem orar, porque se Deus me disser não, eu vou fazer o errado do mesmo jeito. Eu falei: hã? Pai do Senhor, foi embora. Fui embora, irmãos. Tem pessoas que nem oram, irmãos, porque lá no fundo sabem que Deus não vai permitir aquilo. Não, pastor. Pastor, eu vou influenciar aquele homem, eu vou influenciar aquela mulher. Não, eu vou subir ao monte, Deus vai transformar o coração. Mas foi isso que Deus disse a você? Foi isso que Deus falou com você? Temos que tomar cuidado. Pastor, recebi uma proposta de emprego. Orou, irmão, se é Deus que abriu a porta? Não, pastor, eu estou desempregado, abri a porta. Cuidado, que às vezes não é Deus que abriu, às vezes foi o inimigo. E aquela porta ali aberta te afastou do Senhor. E agora? Vai ter que se voltar para Deus. E aí tudo isso tem um preço, irmãos, tem um custo. Por isso esteja sempre alinhado com a vontade de Deus. E sempre que Deus te disser que você está fora do caminho, não tenha receio de voltar para o caminho. Não tenha receio de retroceder, de sofrer danos ou prejuízos, porque o que está preparado para mim, para você lá na frente é muito melhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Deus vai trazer o bem. Deus vai responder a sua oração. Mas que, contudo, a sua oração seja segundo a vontade de Deus. Orar é simples. Orar é cooperar
com a vontade de Deus. Que você se renda à vontade do Senhor. Que você se volte para Deus. E que você busque o propósito dele na sua vida. Em nome de Jesus. Essa é a minha oração nesta manhã. Amém? Vamos orar? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos conduza debaixo da tua santa e poderosa mão.